Oi, alunos! Vamos para mais uma videoaula de história. Hoje com o assunto outras medidas de tempo, né? Dando continuidade ao estudo do tempo na história. Então, para o estudo da história, é importante a gente compreender como se faz a contagem do tempo, né? E existem diversas formas de se contar o tempo. Então, vejamos aqui. Década, século e milênio são outras unidades criadas pelo ser humano para medir o tempo, com duração mais longa que o ano, o dia e a hora, né? Que é o que utilizamos o calendário. Então, a década corresponde a um conjunto de 10 anos, o século a um conjunto de 100 anos e o milênio a um conjunto de 1000 anos. Como mede períodos de tempos mais extensos, são usados com frequência nos estudos da história. É importante saber fazer a leitura de séculos, pois quando vai estudar algum assunto que usa os números romanos, é importante saber fazer a leitura, né, para não se confundir com o século que ali está falando. Quando você não sabe os números romanos, você pode fazer a leitura errada daquele conteúdo que está ali sendo apresentado. Então, das três medidas de tempo mais longo, o século é o mais utilizado pelos historiadores. Então, vejamos aqui a divisão do tempo em períodos, que é outra unidade de medida criada pelos estudiosos. A periodização, né, que é mais utilizada em livros de história, foi criada por estudiosos europeus no século XIX. Olha aí como se escreve aí em algarismo romano, século XIX, né? Eles dividiram a história em 5 períodos, que é a pré-história, a Idade Antiga ou a Antiguidade, Idade Medieval, Idade Moderna e a Idade Contemporânea, a qual nós estamos vivenciando. Então, os historiadores, eles costumam dividir esses períodos para facilitar o entendimento, né, a localização dos fatos ocorridos ao longo dos anos. Então, vejamos como foi dividido e qual o marco inicial de cada período, né? Temos aí a pré-história, né, representação da figura aí do homem da pré-história com o fogo, que é a invenção, aí depois vem a invenção da escrita na Idade Antiga, a queda do Império Romano do Ocidente na Idade Média, as Constantinápolis pelos turcos, que é na Idade Moderna, e a Idade Contemporânea, que é o início da Revolução Francesa. Então, aí nós temos aí a linha do tempo mostrando a divisão destes períodos. E também há diversos tempos na história, né? Que diversos tempos são esses? Calendários, relógios, datas, cronologia, períodos, linha de tempo. Tudo isso são criações humanas que não sobreviveram sem os seres humanos. A idade de um tempo comum para todos os povos, que avança em linha reta em direção a um futuro uniforme. Então, também é uma invenção social e, sendo uma criação, reflete determinada visão de tempo, que pode ser de uma religião, de um grupo social ou de um povo. Então, vamos para a atividade. A linha do tempo é uma forma de representar graficamente determinados acontecimentos históricos do tempo. Ela nos ajuda a visualizar a ordem em que os fatos ocorreram. Você já viu um exemplo de linha do tempo no slide anterior. Então, agora é sua vez de traçar uma reta e dividir de modo que todos os intervalos entre um ano e outro tenham o mesmo comprimento. O primeiro ano dessa reta será o ano em que você nasceu.
Então, você irá montar a sua linha do tempo, fazer a sua linha do tempo, seguindo esses passos, né? Que estão aí na questão 1. Então, vocês irão elaborar essa linha do tempo e localizar na reta o ano correspondente a esses acontecimentos e registrar. Não há problema se 2 acontecimentos estiverem no mesmo ano. Então, realizem a atividade e enviem a foto. Estarei aguardando.